Boa noite a todos. O programa Igreja.com hoje trata de um serviço prestado normalmente pelos leigos em todas as missas, principalmente nas missas, que é o Ministério do Leitor. É um ministério importante, como nós teremos oportunidade aqui de ter esses esclarecimentos com o Padre Flávio, assessor diocesano de liturgia, vigário paroquial, ali na Paróquia Catedral. Padre Flávio, o Ministério de Leitor, ele é conferido mesmo aos seminaristas, oficialmente, para já a sua missão. Mas há também esse ministério para os leigos. O senhor poderia explicar essa diferença para nós? Boa noite. Boa noite, Lombardi. Boa noite a você também que nos acompanha pelo Igreja.com. O Ministério de Leitores, ele existe de duas formas. O instituído, que é aqueles que são seminaristas, estão preparando-se para o sacerdócio. Então, dada a sua caminhada de fé, sua caminhada vocacional, dentro do seminário, eles recebem então a instituição do Ministério de Leitor, onde, dentro das missas diocesanas, eles proclamam a primeira leitura em cada celebração litúrgica. E, claro, também nas paróquias em que eles atuam, eles recebem este mandato também de proclamar a palavra de Deus em todas as celebrações. E também há o ministério que é confiado, que é aqueles que podem ser desempenhados por todos os leigos e leigas de nossas dioceses, de nossas paróquias. A estes, eles são preparados e então eles desempenham a sua função, emprestando sua voz a Deus, para assim ele falar através de sua própria voz na ação litúrgica ritual. É uma prática comum hoje as paróquias prepararem uma equipe de leitores, aos quais são confiados esses ministérios, esses serviços nas diversas celebrações. Mas ainda há comunidades ou algumas paróquias que não fizeram isso, padre? E aí tem aquela questão que a gente falava, do pegar a laço na hora. Não é bem isso que é o recomendável, Exatamente, Lombardi, Até nas formações que eu ministrava como seminarista nas paróquias em que eu passei, eu falava, existe a pastoral do laço e existe o ministério de leitores. A pastoral do laço, a pessoa chega na igreja para participar da Santa Missa, alguém da liturgia chega na pessoa e fala assim, você faz a primeira leitura, você faz a segunda leitura, faz o salmo? E até mesmo nesse sentido, é um termo incorreto de se utilizar, porque a leitura, ela não é feita. A leitura, ela é proclamada. Mas quando alguém é pego na hora para proclamar a leitura, se a pessoa não se preparou anteriormente, pegando a leitura, rezando, meditando, lendo em voz alta todas as palavras para conhecer o próprio texto, aí sim, ela fará a leitura. O que é totalmente errado dentro do contexto litúrgico celebrativo, porque os ouvintes da palavra do Senhor, eles devem ter clareza de tudo aquilo que está sendo proclamado através da boca do leitor. Então o leitor, ele precisa necessariamente passar por uma formação espiritual, teológica, conhecer o espaço geográfico, conhecer os termos que existem no texto, conhecer também os personagens. E cada um desses pontos elencados, se o leitor antecipadamente vai atrás da sua leitura que ele irá proclamar, aí sim ele estará desempenhando uma função ministerial dentro da igreja. Então, o leitor, necessariamente, ele precisa cumprir aquelas recomendações da igreja, que é se preparar não só espiritualmente para esse ministério, mas também formação bíblica e formação técnica, padre? Isso, exatamente, Lombardi, porque tem algumas pessoas que, ao proclamarem a leitura, elas chegam diante do ambão ou da mesa da palavra e não conseguem ligar o microfone, não sabem onde fica o botão para ligar o microfone, não conseguem ajustar a altura, identificar o seu timbre de voz, se está fazendo muito eco, muita ressonância, a silabação das palavras, se assim eu posso dizer. Então fica uma coisa meio que incoerente, porque não tem uma função em si, porque não sabe o que está fazendo ali. Diante de um ministério de leitores, que é um serviço prestado à igreja,
há uma preparação técnica, litúrgica, bíblica, pastoral, para tudo isso desempenhar a função da melhor forma possível, preparando-se antecipadamente. Infelizmente, Lombardi, nem todos têm a disponibilidade de fazer esta preparação, mas também nós temos que levar em consideração a força de vontade da pessoa para proclamar a palavra de Deus, porque se ela quer, de fato, emprestar a sua voz a Deus por meio da liturgia da palavra e de seu ministério, ela vai antecipadamente dispor-se ao serviço e buscar a sua leitura. Porque o primeiro ouvinte da palavra do Senhor sou eu quem a vou proclamar. Então, antes mesmo de eu chegar na frente de uma assembleia reunida para celebrar, eu devo escutar a palavra que foi dirigida a mim a proclamação. Então, eu me preparo psicologicamente, claro, né? Porque quando a gente chega na frente de um microfone, a gente treme, a voz começa a falhar. Então, nós não temos tanta orientação assim. Mas se nós nos anteciparmos na preparação, tudo sai conforme planejado, conforme estabelecido anteriormente, até mesmo pelas pessoas que compõem o Ministério de Leitor e estão à frente de sua coordenação. Aliás, se deixar para a última hora, lá na sacristia, dar uma lida antes no texto, tem certas palavras que são do tipo assim, trava-língua, né? Algumas palavras das Sagradas Escrituras são difíceis de pronunciar, a diferença no acento. Por exemplo, uma coisa é sede, outra coisa é sede. Exatamente. E assim por diante, né? Os termos dentro da própria liturgia, eles designam a palavra que vai ser a seguinte, né? A sede da justiça lá está e o trono de Davi, como nós ouvimos no Salmo responsorial de alguns domingos anteriores. Então é preciso mesmo que a pessoa já faça uma preparação até em casa, né? Exato. A preparação ela deve ser feita continuamente. Eu pego a leitura, eu me preparo, eu leio, eu escuto, eu peço também, Lombardi, para alguém da minha família escutar o que eu vou proclamar. Porque, como você mesmo disse, tem muitas palavras dentro do contexto bíblico que são, talvez, à primeira vista, não se dá para entender, porque de tão difíceis que elas são. Inclusive mesmo, se a gente pegar a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, muita gente consegue trocar um pouco o nome porque não se familiarizou com aquela palavra, né? Regozijar. Tem muita gente que troca essa palavra também. E muitas outras. E várias, né? São inúmeros os exemplos de palavras um pouco difíceis de serem pronunciadas de modo que toda a Assembleia entenda, né? Muito bem, Padre Flávio, eu acho que então fica essa recomendação para que as paróquias invistam também na formação de pessoas para esse ministério. Com certeza, Diácono Lombardi. E eu, como assessor diocesano de liturgia, eu tenho alguns materiais também que eu mesmo fiz em apostilas que auxiliam na formação de um ministério de leitores. Caso alguma paróquia também se interesse a adquirir este material, eu posso estar passando também. É louvável o seu trabalho também junto à Catedral do Divino Espírito Santo com o Ministério de Leitores. E oxalá todas as paróquias da nossa diocese também tivessem este mesmo afinco com as paróquias também que já possuem o Ministério de Leitor, para que também elas progridam nas duas e grandes essenciais partes da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. De fato, já faz quase uns 10 anos que nós temos esse serviço junto aos leitores aqui da Catedral e, graças a Deus, é uma turma que continua perseverante com reuniões mensais, né? E mesmo assim, ainda tem muito que a gente caminhar, né, para que fique uma proclamação da leitura de um modo razoavelmente bom. Sim, é um trabalho de formiga, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando e evangelizando por meio das palavras do Senhor, que são dirigidas a todos através de um ministério de leitor e da proclamação da palavra de Deus. Terminando então mais um programa Igreja.com, aqui estaremos também amanhã nesse mesmo horário, das 18h50.